A paz do Senhor, Shalom, Deus abençoe a todos. Irmãos, eu quero conversar com vocês a respeito de algo muito importante para a nossa vida cristã. É um passo que tem certos tabus, eu posso dizer, que estão ligados a isso, mas já vou dizer logo o que é relacionado ao batismo. Primeiro eu gostaria de ler para contextualizarmos juntos. No livro de Atos, capítulo 8, a partir do versículo 36, há uma passagem que conta a história de Felipe e de um eunuco que ele encontrou no deserto. Seguindo eles, caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Irmãos, hoje existem muitas proibições, existem muitas regras que as igrejas têm adotado para batizar as pessoas. Por isso que eu falo que entre seguir a doutrina do homem e seguir a doutrina de Cristo, eu prefiro seguir a Bíblia, a doutrina de Cristo. Eu prefiro seguir o que o nosso Senhor deixou. Porque ele deixou de uma maneira simples, mas é que o homem... Eu não sei o que passa pela cabeça de alguns pastores, de alguns líderes. Eles transformam o batismo em algo que é só você olhar. As pessoas têm medo de se batizar. As pessoas ficam receosas de se batizar. Irmãos, deixa eu deixar uma coisa, deixa eu iluminar o pensamento de vocês. Quando Filipe chega até aquele eunuco, ordens de Deus, ele encontra um homem sozinho, com parte das escrituras, estudando, só que sem entender. Inclusive, Filipe questiona o eunuco se ele entendia o que ele lia, e o eunuco disse a ele: Não há ninguém para me ensinar. E hoje o que mais vemos é as igrejas tão preocupadas em doutrinar as pessoas com as suas próprias regras, com as suas próprias leis, com as suas próprias doutrinas, com a sua própria interpretação da Bíblia, que tem afastado as pessoas, os pequeninos do Senhor, da sã doutrina, da palavra da salvação. E não só isso, mesmo pessoas dentro da igreja, as pessoas têm medo de se batizar. Eu posso dizer a vocês que no decorrer desses anos que eu faço obra, quantas pessoas, quando nós falamos de batismo, as pessoas fogem da igreja. Fogem. Deixa eu esclarecer algo a vocês. O batismo, irmãos, ele é um sinal, é um selo sobre a sua vida, para que seus pecados sejam remidos, para que você seja lavado. E o que acontece? Quando você se batiza, você vai começar uma caminhada nova com Cristo. Mas não quer dizer que você não vai errar, não quer dizer que você... certas coisas não vão mudar na sua vida, pois vão mudar. Mas hoje, com o peso que algumas igrejas, que hoje vocês viram, o batismo hoje é um show. O batismo hoje não é só não é só uma cerimônia que... Ali a imagem de João Batista batizando as pessoas é o verdadeiro batismo. Uma coisa simples. Você vai com pessoas à beira das águas, sabe? Mergulha, elas aceitando Cristo Jesus, é claro. As pessoas saem de lá lavadas, remidas, renovadas. E ali isso vai dar forças a elas a continuarem a obra com Deus.
Eu não sei o motivo da discriminação que as pessoas têm com a questão do batismo. A desculpa é sempre as mesmas. Ah, eu não estou pronto. Ah, acho que não é tempo. Mas vamos pensar junto comigo? A pessoa está na igreja. A pessoa participa dos cultos. Ouve a palavra do Senhor. E, claro, o que eu imagino é assim, a pessoa está pecando, mas está aí na igreja e acha que ouvir a palavra de Deus e ir ao culto não vai mudar nada. Que o peso é diferente, né? O batismo é diferente. Irmãos, se o medo é esse, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Pior é você estar indo à igreja, ouvir Deus falar com você e continuar pecando. Pelo menos quando você se batiza, você é liberto daquele peso. Aí é uma escolha sua. Mas se você continuar pecando, o que muda? Mas eu digo a vocês uma coisa, não se deve ter medo do batismo. Ele só é um selo sobre a tua vida. É um ato de concordância. Olha, eu aceito Cristo na minha vida como Filho de Deus. Amém. O batismo é isso. Aqui Felipe pergunta ao eunuco, tu crês? E ele disse, eu creio. Pronto. Aí, além da questão das pessoas terem medo, né? Claro, porque na mente delas acredita assim, bom, vou me batizar, mas eu vou continuar fazendo coisa errada. Bom, a pessoa está indo na igreja e continua fazendo coisa errada. A questão é que o batismo vai te fortalecer. Mas acredito eu que a pessoa ela não quer se batizar porque ela ainda gosta de fazer o que ela faz. E ela acha que, bom, eu me batizando, certas coisas eu vou ter que mudar na minha vida. Irmãos, não é só o batismo, é quando você vai para a igreja, quando você busca Deus. Você conheceu a palavra da verdade, você tem que mudar. Não é assim, o batismo. Não, é quando você colocou o pé na igreja, ouviu a palavra de Deus, ouviu o Senhor falando com você, a mudança tem que acontecer naquela hora. Agora você fica com medo de se batizar, mas continua pecando e indo para a igreja. Aí eu não entendo esse paradoxo, não entendo esse medo, essa distinção. Eu conheço pessoas na igreja que estão na nossa igreja até hoje e tem medo de se batizar. Não estou pronto. Ué, mas o que muda? Quer dizer então que você vai para a igreja, então você não crê em Cristo. Porque o batismo é uma afirmação, uma reafirmação do que supostamente eu acredito que você já disse a Deus. Eu creio em Cristo Jesus quando você entrou na igreja. Quando você se batiza, é uma reafirmação do que você, pelo menos eu acredito, do que você já disse. Eu creio em Cristo Jesus. E vamos batalhando pelo crescimento. Ninguém está dizendo que você descer nas águas você vai se tornar santo. Mas pelo menos um peso que você carregava até ali, isso sim vai ser eliminado. Você morre ali com Cristo, renasce com Cristo. É o que eu disse ontem no vídeo, as pessoas hoje, elas estão... O pecado está tão encalacrado. O pecado hoje desculpe o termo que eu vou usar, mas o pecado hoje vem como se fosse uma caixa de bombom. Quando a pessoa recebe, ela já fica eufórica em poder abrir aquilo. Mas as pessoas pouco hoje falam de santificação. Aí, já com todos esses problemas, né, que o batismo, o peso que o batismo já sofre, ainda as igrejas vêm colocar normas, doutrinas, regras, leis. Só pode se batizar assim. A pessoa entrou lá, ela aceitou Jesus. Mas daí a igreja quer que a pessoa esteja sem pecado para se batizar. Irmãos, em nome de Jesus, ninguém pode impedi-lo de se batizar. Só você mesmo. A palavra é bem clara aqui no livro de Felipe, no livro de Atos, com a história de Felipe é muito claro. Se você crê em Cristo Jesus como Filho de Deus, é o momento de se batizar.
Deus abençoe a todos e até amanhã, se assim o Senhor permitir.